Agora, um destaque internacional: uma multidão tomou as ruas de Londres no sábado para protestar contra o governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os manifestantes criticaram o passaporte sanitário da Covid-19, o lockdown e a vacinação obrigatória. Milhares se reuniram próximo à sede do governo federal, na Downing Street, acendendo sinalizadores e cantando "Vergonha de você", em alusão ao mandatário do Reino Unido. Entre as palavras de ordem, as pessoas pediram a reabertura da economia e a liberdade de volta. Apesar de a imunização estar avançada e o isolamento social de inverno vigorar, o país enfrenta novas ondas de infecções atribuídas à variante Delta do coronavírus, detectada inicialmente na Índia. Com um balanço de 128 mil mortes, o país registrou hoje mais de 18 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. Fiuza. Olha, infelizmente, está chegando tarde esse tipo de protesto, mas não tarde demais, né? O que se passa, Vitor, infelizmente, no mundo todo, é que a suposta segurança sanitária, né, esta tragédia e o medo que todos temos, e o impulso, né, estamos impelidos a tentar nos proteger, isso foi transformado em políticas públicas ruinosas. Políticas públicas que não têm consequência, que não têm eficácia, que não têm demonstração científica alguma. O lockdown é uma farsa. O lockdown é um slogan, né? Ele está absolutamente refutado pela realidade, né? Esses trancamentos, né, que, como dizemos aqui sempre no programa, né, uma medida de isolamento completo e perfeito, será que seria viável? Poderíamos ter essa premissa. Ou então um isolamento muito controlado e um controle sobre quem circularia. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Ou seja, o lockdown, essa figura, este conceito, nem conceito é. O que nós estamos vendo, por outro lado, é um cerceamento, é um avanço sobre a liberdade de expressão das pessoas em geral, que querem discutir isto, que querem questionar isto, né? Eu já trouxe aqui o exemplo, mas agora tivemos o lançamento de uma música, né, de um hit, já é um hit, do guitarrista Eric Clapton, que faz a seguinte pergunta, que eu não quero reivindicar nada, mas que já fiz aqui, quem acompanha já viu várias vezes, já me viu fazendo essa pergunta: onde estão os rebeldes? Os rebeldes no sentido daqueles libertários, daqueles que sempre disseram que não transigiriam, né, com autoridades lhes roubando a possibilidade de viver e de se autodeterminar, né? O Eric Clapton lançou essa música, né? Ele faz essa pergunta: onde foram parar os rebeldes? E, Vitor, pasme, hoje o grande Eric Clapton, um dos maiores guitarristas da história, é uma pessoa discriminada na sociedade inglesa, discriminado pela sua classe e se sente desconfortável até dentro da sua própria família, apenas porque está fazendo as perguntas que todos deveriam estar fazendo. Que forma é essa de controle que não tem hora para acabar, né? Que tem consequências drásticas para a população, que não lhes oferece garantia de segurança, e também as outras imposições, quer dizer, essa questão do passaporte sanitário, essa vergonhosa e fascista proposição de um passaporte sanitário que está no Congresso brasileiro também é um outro ponto. O Eric Clapton fala, né? Eu fui rebelde a minha vida inteira contra tiranias e é isso que nós temos hoje. Aí você teria o seguinte: bom, se você tivesse vacinas perfeitas, né? Vacinas perfeitas não existem, mas vacinas com altíssima comprovação de eficácia e segurança, você até poderia, depois de um tempo de observação, dizendo, bom, esta é a única saída. Nós precisamos que a população esteja universalmente vacinada. Aí você poderia até ter uma política de indução das pessoas, isso seria discutível. Só que isso não existe. Eu recorro ao virologista Dr. Robert Malone, que é um desenvolvedor da vacina de RNA, muito preocupado com os planos de imunização, trazendo exatamente esse ponto. As autoridades de saúde
não tem uma programação de acompanhamento suficiente da vacinação, tanto em relação à eficácia quanto em relação à segurança. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o comportamento desses imunizantes experimentais não é conhecido a contento nesse momento. Ou seja, qualquer ação que você traga de imposição de algo que não está consolidado como literatura, como ciência, é uma aventura. E pode ser uma aventura letal. O problema é que você questionar qualquer uma dessas formas de controle hoje, você será objeto de cerco, de perseguição, de cassação da sua voz em plataformas de rede social, por exemplo, ou até em tentativas de estigmatização de um grande artista, até então querido, inquestionável na sua boa índole, e está aí perseguido, como devem se sentir provavelmente as pessoas que estão nessa multidão em Londres, não querendo mais ser cobaia, não querendo mais ser objeto de experimentos não verificáveis e altamente de alta supressão da liberdade democrática das pessoas. 2 minutos, Zé. Olha, nós chegamos a um ponto na convivência dessa pandemia que precisamos parar e decidir algumas situações que não podem se repetir. São quase 2 anos, né? 1 ano e meio de pandemia. E nós não sabemos, com certeza, como o vírus está sendo transmitido, com certeza. Se é mais no transporte público, se na escola que foi fechada, enfim, nós não sabemos. Por outro lado, esses lockdowns aí que são aplicados em alguns pontos de emergência, quando os hospitais estão cheios, 99% das UTIs ocupadas, é preciso fazer alguma coisa. E não existe nada que os governantes conheçam hoje que não seja o lockdown. A vacina, eu defendo a vacina, é a única porta de emergência nessa história. Se eu não acredito em vacina, eu não acredito em mais nada, porque eu não acho que o lockdown possa curar nada. Ela interfere, o lockdown interfere, reduz o número de internação depois de um tempo e pronto. Se você solta, de novo recomeça. Ou seja, não é a solução. E aí a gente vê que um país como o Reino Unido, quase todo vacinado, e continua querendo lockdown, querendo cortar direitos, aí está errado, né? E a gente tem que saber, então, que nós vamos conviver por muito tempo com esta pandemia e adequar.